O professor, qualquer assunto que você quiser falar com o professor... Nem preparado. Você pode falar qualquer coisa. Revolução Francesa, Oriente Médio, Brasil. E vamos falar... Dos heróis? Do atual momento do Brasil. O atual momento... aqui pro Oriente Médio, que é mais tranquilo que o Brasil. Você acha mais tranquilo, professor? Você acha que tá mais calmo lá? Muito mais calmo lá. É muito mais tranquilo de falar do que o que está acontecendo no Brasil. Né? Por que chegamos a isso, professor? Falando do Brasil ou do Oriente Médio? Não, vamos falar do Brasil. Sempre foi assim o Brasil? Sempre foi essa... O Brasil sempre teve uma história tumultuada. Se a gente vê desde a República, o tanto de golpes, tentativas de golpe que o Brasil passou, que é notável. Né? Não é igual a outros países, né? Mas realmente não é tão calmo como as pessoas pensam. Né? Mas a América do Sul tem uma tradição, né? Tem um histórico de ter muito golpe, né? Muito golpe. Argentina, Peru, todo lugar que se olha, Chile, sempre teve muito golpe. Claro. É uma república de bananas, o Brasil? Nós podemos colocar o Brasil como uma republiqueta partindo do princípio que tem golpe toda hora, vai lá assume, outro dá impeachment tem direto. Nunca tem uma... Não, mas eu acho que não, porque o da República de Banana era muito usado para repúblicas que só exportavam produtos primários. Mas da América Central, que é onde tem isso aí. Mas também entra a instabilidade política. A instabilidade política do judiciário. Entendi. Só que o Brasil vai mais além, não é só uma república que exporta produtos primários. O Brasil produz aviões, tem uma indústria desenvolvida perto de outras nações, então eu acho que esse título é injusto. Seria a várzea, então? O várzea. Várzea. O Brasil é varziano. É varziano? Varziano total. Não, tô querendo classificar. Sim. Precisamos classificar. Que não é profissional, não é profissional. Seria você pega qualquer camiseta, pinta lá um número e daí vai Corinthians. Eu acho que você fez uma grande associação aqui no começo, estava lá ouvindo que o Brasil se comporta igual caranguejo, né? Sim. Que ele anda de lado. Né? Isso. Anda de lado. Se tiver no pote algum caranguejo te puxa para baixo. Puxa para baixo. Então é complicado, porque o Brasil parece que vai decolar, e o Sam entende melhor que eu, óbvio. O Brasil parece que vai decolar e aí, de repente, alguma coisa puxa para baixo. O mais antigo país do futuro. De repente, parece que tudo vai dar errado no Brasil e, de repente, sobe um pouco, né? Então, o Brasil fica nesse vai e vem faz tempo, né? Infelizmente. Tem alguma coisa na história que você possa identificar isso, professor? Não, eu acho que os problemas começaram muito com a República, né? Quando o Brasil era um império, no segundo reinado, o Brasil era mais próspero em relação às outras nações. Não havia um desnível tão grande como começou com a República, né? Então, se criticava muito o Império. E como é que a República começou? Com um golpe militar, com censura. Teve livro censurado no começo da República, ninguém comenta sobre isso. Aí mesmo quando ela estabilizou depois, o que se chamou de política café com leite, também teve instabilidade também. Teve tentativas de golpe, ações militares, Revolução de 24. Aí depois o Brasil enfrenta a Revolução de 30, muda completamente o governo. O Brasil de hoje, 2026, ainda tem notas da década de 30, no tempo do Getúlio Vargas. Aí depois Getúlio Vargas é deposto num golpe militar. O Dutra e outros militares cansaram dele, ele foi deposto. Aí vem a República, parece que vai dar certo, só que foi um interregno. Aí veio o golpe militar de 64. Então o Brasil, quando você vê a história de 1889, principalmente até 1985, é muita intervenção militar, muito vai e vem, contra-golpe, ação para lá e para cá. De 85 que as coisas pareciam estabilizar, né? Em relação a golpe militar, que não teve ação militar, pelo menos visível no Brasil nos últimos tempos, né? Pode ter tido nos bastidores, a gente não sabe. Então, que parecia que a coisa ia estabilizar, entrou um populismo, né? Muita demagogia, promessas não cumpridas, muita corrupção, acusação para lá e para cá. Então, mas a demanda é populista no mundo inteiro, né? Infelizmente Mas você acha por quê? Você acha que as pessoas deixaram de acreditar, por exemplo, no partido, né? Até então você tinha o seu partido. Eu tive meu partido. Mas Qual era? Eu era PSDB.
porque eu era um social-democrata. Social-democrata. O meu sonho era ser um europeu social-democrata, que eu achava muito chique. De blazer. Fala francês. Na Europa Não, você seria sim, um eu queria ser um cara... Todo mundo quer ser um cara bacana, Moderninho. todo cara quer ser um cara legal, um social-democrata é muito bonito. Mas as pessoas não acreditam mais. O Partido dos Trabalhadores perdeu totalmente a razão de ser o Partido dos Trabalhadores. Até então era. Você lembra do Lula subindo lá, claro. no palanque e tal. Se desfigurou também. Então, mas você acha que esse populismo, que é uma linguagem mais simples, veio pela falta de crédito dos partidos? Por deficiência dos partidos? Sim, isso, como você falou, é mundial. Então nós vemos mesmo o Trump, tem muitos lances populistas. Na Europa, cheio. Então, por qualquer ângulo que se olhe, o mundo inteiro se tornou meio populista. Dificilmente você vai ver um candidato com propostas firmes que vai exigir sacrifício por um bem maior no futuro. A gente viu agora, Bukele fez, de certa forma, isso em Salvador e o Milei está tentando fazer na Argentina. Mas são exceções. Normalmente o candidato está pensando no curto prazo. Então ele tende a ter um discurso mais demagógico, de não querer fazer reformas profundas. Eu estou falando em todo sentido, tanto econômico como das instituições, né? Então ele não vai, ele vai ceder à tentação de querer agradar a população, de não fazer reformas que vão ser profundas, isso no mundo inteiro. Aí o que acontece? Os déficits orçamentários vão aumentando, aí a crise econômica vai ficando cada vez mais próxima, aí tem que fazer uma reforma para atrasar a crise, mas não evita, e assim vai. Então nós ficamos num ciclo vicioso. E esse populismo, na realidade, é mundial, não é só no Brasil. A demanda é essa, né? Infelizmente. E você acha que rede social tem alguma influência nisso? Porque o que eles falam é o seguinte, não, precisamos controlar a rede social, porque o povo tem muito, é um canavial de otários e através da... E agora tem esses caras que falam que vão dominar o mundo, que é, como é que chama os Não, tem o nome do... Como é que chama? Você que sabe os isso. Donos da nova ordem mundial, os globalistas. O dono da nova ordem serão os executivos que têm o poder de ser o dono das Big Techs. Do algoritmo. E a guerra, eles dizem que vai ser na nossa cabeça. Então eles têm o algoritmo que domina a informação. E a gente, o ser humano... É emocional. Porque nós estamos presos no algoritmo, né? As Big Techs levam a gente a ficar numa bolha. Então ela já sabe o nosso costume e hábito de chegar em determinados sites ou páginas e ela então vai só sugerir páginas que tenham a ver com isso, né? Agora a ideia de governo global com tecnologia, essa já é uma ideia antiga, né? Não é nova. Que agora os instrumentos são mais poderosos, né? Agora a tendência dos governos, mesmo governo de democratas, é de tentar controlar o povo, a opinião pública. Sempre foi assim. Isso. Mesmo nos Estados Unidos teve amplos momentos disso. O debate, né? Controlar o debate. Então, por exemplo, no governo do Woodrow Wilson teve censura nos Estados Unidos. Ele estabeleceu lá censura, quem falasse mal do governo era processado e às vezes preso. Então, até mesmo nos Estados Unidos, que é a pátria da liberdade, houve momentos de cerceamento. Então é uma grande tentação de qualquer governo do mundo, seja da monarquia, seja democracia, seja ditadura, nem se fala. É de controlar o que as pessoas vão falar, ou vão pensar, ou vão agir, ou vão votar. E aí você tem coisas mais diretas, como por exemplo, quem fala quando vai para a cadeia, e você tem essas mais sutis via redes sociais. Então você escraviza a pessoa numa bolha, aí levando ela a ter determinado comportamento, ação, você já está controlando ela indiretamente. Então muitas pessoas, e nós mesmos em parte, somos controlados pelos algoritmos, mas a gente nem para pensar. A gente está preso, né? Mas o senhor acha que vai para onde isso aí? É fundamental controlar essa nova tecnologia? Porque diz que na época, e o senhor é historiador, diz que na época do Gutenberg, quando inventou a imprensa, também foi um negócio maluco. Ficou todo mundo louco com aquilo lá, colocavam as coisas lá, né? E depois se assentou. O senhor acha que isso
a gente vai acabar se acostumando a isso e vai passar, ou vai ser realmente alguém vai chegar e falar, não, isso aqui não, e vai implodir toda essa tecnologia? Esse gancho com Gutenberg foi bom. O Gutenberg desenvolveu a imprensa em meados do século XV, 1455, por aí. Que lá, de fato, foi uma revolução. As pessoas ficaram fascinadas. Nossa, agora vai ter livro impresso, muito mais fácil. Livros antes que eram manuscritos eram caríssimos. No começo, a imprensa também eram livros caríssimos, né? Era muito caro você produzir um livro. Mas aí, ao longo do tempo, os livros foram se popularizando e aquela invenção que era uma grande novidade, né, até afetou a longo prazo a memória das pessoas. Curioso. As pessoas tinham o hábito de decorar as coisas e de ter uma tradição oral mais sólida. Olha que curioso. Curioso. E aí, com o avanço e a popularização da imprensa, as pessoas perceberam que não havia tanta necessidade de decorar textos. A tradição oral acabou entrando em decadência. E hoje nós vemos, com o advento da internet, principalmente nos últimos anos, com as redes, YouTube e tal, esse processo de desmemorização e de tradição oral foi se acentuando. Então, cada vez mais as pessoas estão desmemoriadas. Essa pessoa não está mais preocupada em gravar informação, porque ela vai ter o acesso a hora que ela quiser no celular. Então, eu esqueci uma informação, ponho lá em algum site, alguma inteligência artificial, ela vai me dar uma informação na hora. Então, ela, de certa forma, nesse ponto, ela gravou esse processo da imprensa quanto à questão da memorização, né? E a tradição oral, como nós estamos muito bombardeados com imagens, sons e muita informação, a gente acaba se perdendo aquele veio com a tradição que vem de bisavô para filho e tal. Agora, hoje o mundo ainda vive sob a surpresa, o impacto de cada dia tendo mais novidade. Agora, a inteligência artificial. Eu acho que, se a gente pegar exemplos históricos, ela vai deixar de ser surpresa, e os governos, eu acho que não vão conseguir controlar, porque assim como não conseguiram controlar a imprensa, é muito difícil você controlar. Você tem tecnologia para conseguir desviar do controle governamental. Mas a China consegue controlar, ou eles... É que assim, tudo de lá vem muito maquiado, né? Mas se a gente for colocar... A China é o primeiro país que consegue controlar tudo isso, ou a gente não sabe que eles conseguem, eles vendem assim pra gente? Boa pergunta. Às vezes é no medo só, né? Boa pergunta, não sei. Talvez eles consigam... talvez quem mora na China tenha medo, não sabemos. Sim. Né? O grau, mas que deve ter tecnologia para romper o monopólio da China, deve ter. Eu não sou técnico, se alguém souber pode dar a resposta. O professor sabe tudo. Nossa, impressionante. Ó, você já segue o professor? @omarcelo.andrade. @omarcelo.andrade. O professor sabe qualquer coisa que você queira falar, Samidana. Cultura geral impressionante. Eu vou fazer um break para a rede de rádio agora. A gente continua nas plataformas. Estamos aqui com @omarcelo.andrade para você seguir nas redes sociais. Vai lá, Reginaldinho. Mas o professor, tem uma coisa, né? Esse negócio de tecnologia também entra o dinheiro. Quem tem mais, isso aí também faz um gap ferrado, porque a pessoa que tem dinheiro, ela tem a tecnologia. O cara que não tem dinheiro, esquece, né? Não é uma coisa democrática, né, a tecnologia. Não é democrática. Mesmo a gente vê, por exemplo, na época que as televisões mandavam, estava longe de ser democrático. Então, as televisões produziam conteúdo e o telespectador estava numa posição passiva. Mas qual que é o diferencial da internet? Começou lá nos anos 90 e aí ganhou várias fases. É que o destinatário da informação, os telespectadores, entre aspas, usuários, eles agora podem ter uma atividade ativa. Uhum. Então, nisso é muito diferente da televisão. E mesmo as Big Techs, elas permitem conteúdo de indivíduos, como o meu, aqui do Jovem Pan, etc. Como todo mundo pode produzir seu próprio conteúdo. Se elas começarem a vetarem que as pessoas produzem seu próprio conteúdo ou grupos, elas vão se auto-implodir, é uma coisa de autodestruição, porque elas vivem justamente disso. Se o YouTube proibir todas as pessoas de produzirem vídeo e ter um controle muito estrito, eles vão enxugar. Quem que vai produzir conteúdo? Ninguém vai querer ver um conteúdo governamental produzido por uma grande empresa. Vai querer ver conteúdo variado, claro.
Então, a própria natureza da tecnologia da internet, ela permite essa liberdade que a televisão não tinha. E se eles tolerem muito, elas vão se autoimplodir pela própria natureza. Como você tem um vasto conhecimento, quando você fala de guerra, né, o rádio já teve seu papel na guerra, só lembra da Segunda Guerra Mundial. E agora a gente pega a internet também, que tem um papel na guerra. Temos cybercrimes, aqui o Dr. Drusen vem falar. O que você acha que esse avanço pode acontecer com os ataques cibernéticos? Então, só você pegou o gancho do rádio, o rádio popularizou nos anos 20, e também foi um impacto sociológico na vida das pessoas impressionante. As pessoas tinham agora informação do outro lado do mundo chegando em casa, uma coisa inédita na história da humanidade, né? Então o rádio também faz parte desse histórico. Imprensa, rádio, televisão, faz parte desse histórico. Agora, toda tecnologia, como ela é um meio, ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Perfeito. Né? Então você pode pegar... O rádio também era usado por bem, por mal. Então você pode pegar a internet, os usos dela para fazer crimes, os crimes cibernéticos, ou fazer o bem, levar a verdade para as pessoas. Agora, toda tecnologia assim, não é impossível você criar uma tecnologia que só possa ser usada por bem. Só com a bondade. Não dá. Qualquer coisa de instrumental na mão do ser humano vai depender da moral dele, se vai ser por bem ou por mal. Mas, professor, qual que é o equilíbrio, né? Porque a grande discussão é essa. O governo fala assim, eu preciso fazer alguma coisa, porque esses caras da rede social aí, eles vão dominar a sua mente, o algoritmo vai te influenciar, tem o discurso de ódio, então eu preciso estar ali cuidando de você para que você não seja influenciado pelas redes sociais. E o dono da Big Tech fala isso, vocês têm que tomar cuidado, porque o governo quer controlar. Como é que chega nesse denominador comum? Porque são duas forças extremamente poderosas. É difícil, né? Porque tem várias sutilezas aí nesse discurso que a gente não sabe como é que isso vai se resolver. Agora tem um ponto interessante que são controles concretos, né? Em casos particulares, e outros genéricos ou mais abstratos. Uma coisa é você enfrentar determinados abusos individualmente. O cara falou umas coisas lá que pode ser enquadrada como crime de ódio. Outra coisa é estabelecer uma coisa genérica. Aí sim é complicado na internet. Você estabelece um controle muito grande genérico, sem ação em concreto, aí pode dar margem para muito abuso vindo do Estado ou das Big Tech. Não sei se eu me fiz claro. O melhor aí, pelo menos por enquanto, seria controles em concreto, tolhendo aquelas pessoas que são ameaça com cybercrimes, etc. Agora, estabelecer um controle muito amplo, genérico, como querem fazer isso, vai ser complicado. Pela liberdade, né? Tô dizendo. Não, mas tudo que é governo é ruim, né? Você não tem uma coisa boa que o governo fez. Por exemplo, isso é difícil. Por exemplo, fala uma coisa boa. Faz coisa boa para ele. Fala uma coisa. Por exemplo, você pode pegar o Henry Ford. O Ford fez o automóvel, lá fez a linha de montagem. Você pega o Steve Jobs, fez lá o computador. Você pega o Elon Musk, fez o foguete e tal, não sei o quê. Fala uma coisa boa que o governo fez. Uma que você goste. Você fala, olha, essa coisa boa que o governo fez um negócio legal. Fala uma. Não tem. Seriam obras públicas, né? Rodovias, não tem uma coisa legal. É que é superfaturado. Não tem uma coisa legal que o cara... O que fez? Tem uma coisa que Fala uma, Sami. Um negócio que você gosta. Eles fazem coisas boas para eles. Eles fazem um monte... Eles querem controlar tudo, né? Não, para eles é bom. É claro. É ruim pra gente, mas para eles é bom. Lembrei de uma. Será que vocês concordam? O Pro-álcool no Brasil? O Pro-álcool? Mais ou menos. Eu gosto. Mais ou menos. Porque o Pro-álcool, num segundo momento, ele foi retirado e aí quebrou um monte de usina, né? Agora, poupa-tempo. Não é federal, mas ajudou um pouco. É bom. O Fuzil gosta do lembrou de outro, poupa-tempo. Você gosta do poupa-tempo? Você me adora, Inácio. Ele gosta de ficar na festa. Pô, tem uma coisa que todo o Brasil ficou feliz, cara. A taxa das blusinhas, olha só como o governo é bonzinho. Retirou. Criou pra tirar, Mas quem tinha feito mesmo? Mas quem tinha feito? Quem fez? O próprio governo. Não, ele retirou e colocou a culpa no Haddad. Exato. E o Haddad falou mulher que não se arrepende. A mulher do Haddad tava gastando demais. Vai brincando. O que mais você A gente queria saber dos heróis. Eu quero saber. Heróis. O maior herói, de eu Ferro. queria saber, se a gente fosse estampar numa camiseta o maior fazer uma herói que o tatu. Brasil já teve, quem foi esse cara, na sua opinião?
Difícil, mas o Brasil teve grandes figuras. Por exemplo, Henrique Dias, herói da expulsão dos holandeses. Felipe Camarão, a esposa dele, Clara Camarão, na mesma guerra. Vidal de Negreiros, também outro herói da expulsão dos holandeses. O índio Araribóia, do Rio de Janeiro, que fundou Niterói, figura esquecida, outro herói na expulsão dos franceses. Estácio de Sá, sobrinho do grande Mendes Sá, que também atuou na expulsão dos franceses. Então, do ponto de vista militar, nós temos alguns heróis. Mas não são muito celebrados. Ninguém lembra. Duque de Caxias, General Osório na Guerra do Paraguai. Grandes figuras, pracinhas da Segunda Guerra Mundial. Ou o grande esquecido José Pessoa da Primeira Guerra Mundial, que teve um comportamento brilhante lá na Primeira Guerra, um homem honrado, se destacou por bravura, trouxe o tanque de guerra para o Brasil, fundou a AMAN. Outra grande figura esquecida. Então, se a gente for vasculhar na área militar, nós temos aí heróis, sim. Pessoas que ajudaram a construção do Brasil. Mas não tem celebração. Por exemplo, se você pegar exército, é o Duque de Caxias, tem a estátua aqui. Duque de Caxias tem. Né? Que tem a estátua. Quem mais que tem Duque de Caxias? Então, e o um herói que praticamente todo mundo considera, e a história não é bem assim, o professor pode até falar mais sobre, é Tiradentes. Tiradentes. Que tem todo um folclore construído pela República, né? Um mito construído pela República. Ele não era entendido como tal lá na época dele, né? Então, figura polêmica e tal. Então, se constrói, precisa ver se está querendo heróis verdadeiros ou não, né? O Henrique Dias foi um herói verdadeiro, Vidal de Negreiros foi, Clara Camarão, Felipe Camarão. Esses são heróis verdadeiros. Agora uma pergunta, assim, que de um burraldo aqui, né? Esse lance da Holanda foi o quê? 1600 alguma coisa? Foi. E a gente fala sobre essa questão de não são celebrados. Por que não fica meio que isso foi uma vitória mais para Portugal, porque para o Brasil mesmo? Porque o Brasil a gente sabe como era, né? A colônia e tudo mais. Mas isso daí, às vezes eu me pergunto, será que se a gente fosse colônia da Holanda não fosse melhor do que hoje, por causa desse caos que a gente já está acostumado? O que implicou a expulsão dos holandeses e o que seria se os holandeses conseguissem dominar lá a região Pernambuco e tudo mais? Não, essa é uma lenda, né? Todo mundo aprende, eu também aprendi assim na escola, que se o Brasil Nordeste tivesse colonizado pela Holanda, teria sido melhor. Só que isso aí não resiste aos fatos históricos. Certo. Né? Na ocasião, os holandeses fizeram massacres, por exemplo, o massacre de Cunhaú e Uruaçu, esquecidos hoje em dia. O Maurício de Nassau foi processado por corrupção, né? Ele tinha a comissão dele lá. Os stakeholders lá, e funcionários do governo não era nem governo da Holanda, era o governo de uma companhia comercial, da Companhia das Índias Ocidentais. Né? Então ele era um funcionário das Índias Ocidentais, o Maurício de Nassau. E os outros emissários e cobradores de impostos extorquiam a população, cobravam mais do que deviam, exigiam favores indevidos, então era um horror. Eles chegaram perseguindo as pessoas. Então, criou um ânimo contra os holandeses, não favorável. Se eles fossem bons, a população, gente simples... Apoiaria, né? Apoiaria, não ficaria contra. A resistência contra os holandeses foi, sobretudo, popular. Sim. O pessoal lá se reuniu sob a liderança dessas figuras que eu já comentei e levantou. Ninguém aguentava mais aquele movimento dos holandeses. Eu vi um documentário lá de... algum holandês aí no Caribe. Certo. A prisão que os caras faziam, os holandeses que eles faziam aí no Caribe, é horrorosa a prisão dos caras. Não teve um bonzinho, né? Não tem um bonzinho. Não tem bonzinho. Não tem bonzinho ali, né? A história não tem bonzinho, né? Sempre tem abuso, sempre tem erro. Lógico, tem gente boa. Menos pior. Faz coisas excelentes, né? De valor e tal. Mas o próprio Colombo, de governo... O próprio Colombo, os caras falam que o Colombo era... Ia lá, metia pau nos índios, né? A linha de frente era tudo. Na linha, ele falou assim: sempre teve depois pessoas que tinham valores, mas a linha de frente para conquistar sempre tem que ser assim. Sim, porque é guerra, né? Pois é. Você conquista, defesa, é guerra. Aí toda guerra tem abuso. Me fala uma guerra que não teve abuso. Mas aqui tinha os índios guerreiros, os Caiobá lá. É Caiobá, né? Os que comeram lá o sardinha. Não, aqueles foram os Caetés. Caeté. Os índios Caeté que se juntaram com os franceses.
comeram o padre. Assim, eles comeram, literalmente. E não arregaram. E não arregaram. Literalmente. Não, os índios aqui muitos eram ferozes, muitos grandes guerreiros, agora tinham o hábito, infelizmente, da antropofagia, né? Meu Deus. Então não foi só o Sardinha. Teve vários casos, né? Será que era gostoso, Sardinha? Já ter gosto de peixe. Comeram por causa do nome. Hein, doutor? Então tem o relato do Hans Staden, que foi capturado pela tribo dos Tamoios, que era liderado pelo Cunhambebe, né? Cunhambebe era um indígena muito forte, que colecionava ossos humanos, né? Das vítimas que ele já tinha vencido. Ele chegou a carregar um pequeno canhão de um navio português, de um barco português, né? Canhãozinho pequeno, ele era bem forte e temido, né? Então havia grandes índios guerreiros, mas que também cometiam abuso, entre eles a antropofagia, né? Sim, mas eram índios bravos, né? Nossos índios eram índios lutadores, bravos. Né? Isso era. Os goitacás eram caçadores de tubarão, imagina só. Qual era o índio mais bravo que Goitacás. tinha? Goitacás. Goitacás, o norte fluminense. Que é aqui no litoral do Rio de Janeiro, né? Região de Campo. Tanto é que é Campo dos Goitacás. É Campo dos Goitacás, galera. Essas feiras aí, bicho. E como é que, por que virou... Por que a gente ficou tão bunda mole assim? Porque, pô, se você pegar... Se você pegar historicamente, pô, eram índios que... Corajosos. E agora você vê esses políticos em Brasília têm medo de votar o negócio Exatamente. Que aconteceu? Nós precisamos descobrir isso. Eu não tenho resposta para isso. Não, mas o senhor vai voltar aqui com o livro. Você vai estudar. Vai voltar aqui. Porque o Brasil é frouxo. Queremos a resposta. Se achar a resposta, você avisa. O senhor vai virar um titular desse programa para explicar tudo para a gente poder entender. A gente não sabe. Eu acho que a gente ficou frouxo quando começou a fazer permuta. Aí... Olha, o papo é muito bom. O professor aqui, ele tá no Instagram, tá no YouTube, tem um canal muito bacana para você seguir, tem muita coisa legal e ele manja muito, sabe qualquer assunto, o Marcelo.Andrade, para você seguir o professor aí nas redes sociais. Professor, mais uma vez, muito obrigado por você ter vindo. É um prazer receber e dividir aqui com a nossa audiência a sua sabedoria e o seu conhecimento.